Vra Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje é aquele tipo de vídeo que eu queria, na verdade, não fazer um vídeo dele. Eu queria estar conversando com vocês pessoalmente pra gente discutir, compartilhar, trocar, porque é um assunto muito interessante, ao menos pra mim. Eu acabei relendo um livro meio que sem querer, O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Eu lembro que eu li esse livro quando eu tinha uns 16, 17 anos, não me lembro muito bem. Na época eu havia gostado muito dele. Desde o ano passado eu venho namorando o prefácio dele, né, que fala sobre a questão da arte, do artista, da função da arte, enfim. Eu peguei esses dias esse livro para ler apenas o prefácio, só que o que aconteceu? Eu li o prefácio e falei assim, gente, mas qual que é o sentido desse prefácio? Aí eu comecei a ler as primeiras páginas, quando eu vi eu estava no meio do livro, e quando eu vi eu li o livro inteiro, porque é um livro daquele tipo viciante, sabe, que você não consegue parar. E é muito bem escrito, é muito gostoso de ler, é uma leitura deliciosa, porque mistura filosofia com romance, tem um realismo fantástico, né? Ele é muito vasto e é por isso que ele é considerado um clássico. A cada leitura que você faz de um livro como esse, você vai entendendo novas camadas, novas possibilidades, tem várias leituras possíveis. Bem resumidamente, o Dorian Gray é um rapaz muito bonito, muito jovem, ele pertence a uma família rica e um dia Dorian Gray encontra um artista plástico numa festa, que é o Basil Howard, e o Basil fica encantado com a beleza dele, fica magnetizado pela beleza dele e ele faz um convite para o Dorian para pintar um quadro dele. O Basil faz o retrato do Dorian Gray e no último dia em que o Dorian Gray vai posar para ele fazer as finalizações, os retoques finais, tem um outro amigo do Basil ali junto com eles, que é o Harry. E o Harry é aquele tipo de cara bom vivant, sabe? Que vive o presente, ele tem ótimas sacadas, é um personagem assim muito importante para essa história. Ele vai dar aqueles banhos de água fria nas pessoas, sabe? Ele fala as verdades, ele não tem muitas papas na língua e ele fala muito sobre filosofia. Ele também fica embasbacado com a beleza daquele moço. E aí eles começam a conversar e eles se tornam grandes amigos ali naquele momento, né? O retrato do Dorian Gray fica pronto e naquele momento em que ele fica pronto e eles observam aquele quadro, o Dorian Gray fica tão embasbacado quando ele se vê naquele retrato que ele roga assim para os céus, eu daria tudo para que essa minha juventude que está nesse quadro nunca passasse. Quando ele roga, quando ele diz essas palavras, é como se ele fizesse meio que um pacto com o diabo, sabe? Um belo dia acontece um fato na vida do Dorian, que não é uma coisa muito bacana, né, perante os olhos da sociedade. Ele comete uma gafe, ele comete um equívoco e quando ele vai olhar para esse quadro, ele percebe que o quadro sofreu uma alteração e ele percebe a partir daí que cada coisa ruim que ele faz, cada coisa que não é considerada boa que ele faz, reflete no quadro e não nele. Então é como se aquele quadro fosse envelhecendo ao passo que ele vai mantendo a sua juventude que ele tanto queria ter. Aquele quadro é a alma dele, então ele vai manter a juventude, manter a beleza dele, enquanto aquele quadro vai ficando totalmente encarquilhado. É importante a gente contextualizar em que momento artístico que esse livro foi escrito. O Oscar Wilde ele é formado pela Universidade de Oxford, e essa universidade ali é o berço do esteticismo. O que é o esteticismo? É um movimento artístico que surgiu ali na época, na metade do século XIX, que é um movimento que prega a arte pela arte. Então a beleza é mais importante que a racionalidade, a superfície é mais importante, a estética é mais importante, a beleza é mais importante, a juventude é o mais importante. O quadro é apenas um quadro, um livro é apenas um livro, ele é apenas bem escrito ou mal escrito. Então é a partir dessas premissas que essa obra do Dorian Gray existe. Toda arte é ao mesmo tempo superfície e símbolo. Os que leem o símbolo fazem-no a seu próprio risco. É o espectador e não a vida que a arte na verdade espelha. Toda arte é demasiado inútil, porque a arte ela não tem nenhuma função a não ser
A beleza, ela não tem nenhuma função social, ela não tem nenhuma função a não ser agradar os nossos olhos, a não ser nos fazer sentir prazer. A arte não reflete a moralidade e, portanto, ela também não pode ser imoral. Então ela está acima de qualquer julgamento. E aí que tá o grande nó que deu na minha cabeça. Porque semana passada eu fiz um vídeo falando com vocês sobre a arte pode transformar a vida de alguém e muitos de vocês me responderam nos comentários que sim, a arte pode transformar a vida de uma pessoa. Quando você dá uma estudada nesse movimento do esteticismo, é uma coisa que vai completamente na oposição do que discutimos na semana passada. Ao mesmo tempo que eu concordo com a afirmativa de que a arte ela pode transformar a vida do ser humano, e eu também dei todo um discurso ali naquele meu outro vídeo de que a arte ela tem que ter um sentido social. Quando eu leio esse prefácio, quando eu leio esse livro, O Retrato de Dorian Gray, e quando a gente fala desse movimento esteticista, ele vem e derruba todas essas minhas afirmativas por água abaixo. Eu concordo com o Oscar Wilde, eu concordo com esse pensamento dele ou não. Eu não sei dizer para vocês exatamente qual que é a minha opinião em relação a isso. Eu não tenho uma resposta para isso, mas eu acho importante a gente conhecer diversos movimentos artísticos, porque cada movimento artístico vai entender a arte com uma função. Tem um fragmento aqui do livro do Retrato de Dorian Gray que ele fala: a arte é, para nós, um simples método de busca de sensações extraordinárias. Esse livro, O Retrato de Dorian Gray, faz uma crítica muito forte à sociedade conservadora da época, né? A gente tem aquele personagem que eu falei no início, que é o Harry, que é aquele bom vivant, que vai pontuar vários pensamentos filosóficos, que ele é um personagem super machista, ele vai colocar a mulher no lugar de objeto. Aquele personagem tá ali para justamente a gente, enquanto lê aquelas falas, pra gente refletir sobre aquele costume social. E é interessante porque se o Oscar Wilde ele faz parte desse movimento estético que fala que a arte é a arte pela arte, ao mesmo tempo o livro dele faz com que a gente tenha várias reflexões em relação à sociedade. Então é realmente um grande paradoxo que ficou na minha cabeça. Eu não conseguia compreender qual que era a relação do prefácio com a história, e o Dorian no final ele vai cometendo várias imoralidades e ele não é punido por essas imoralidades que ele comete. Ele é punido na história justamente porque ele começa a ver naquele quadro, que é o reflexo dele, muito mais do que um quadro. Ele começa a ver naquele quadro o reflexo da alma dele, ele começa a querer entender quais outras perspectivas que aquele quadro pode causar na vida dele. E eu continuo achando que a arte ela tem uma função social sim, que ela tem uma função de engajamento, mas também a gente não pode se colocar nesse lugar de endeusamento, de que nós somos seres que vamos dar as respostas ao mundo. Acho que esse lugar de pensar na arte como apenas uma coisa bela, apenas como uma coisa que causa prazer, ela coloca o artista num lugar de menos heróico, sabe? Num lugar menos de endeusamento, porque significa que o ofício dele é um ofício como qualquer outro. Encarem esse vídeo como um brainstorm da Tatá em relação a essas discussões de arte, da obra do Dorian Gray. Eu não tô aqui para trazer respostas, eu não tenho respostas também, mas eu queria saber o que vocês acham disso tudo. Concordam com esse movimento artístico do esteticismo? Se vocês não concordam, se vocês acham um absurdo. Enfim, eu queria saber um pouquinho a opinião de vocês. Eu acho muito legal quando vocês comentam, quando a gente pode conversar melhor sobre algumas questões que eu trago nos vídeos, porque é isso que faz com que o bate-papo se enriqueça e a gente construa dinâmicas mais interessantes. Se não fica só um monólogo aqui, eu acho que não vai levar nada a lugar nenhum. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. Até a próxima. Um beijo imenso pra vocês e tchau!